O som do bolo caindo no chão ainda ecoa na minha memória. Foi o momento exato em que meu mundo desabou, junto com aquelas camadas de chocolate e morangos que eu havia escolhido com tanto carinho. 35 anos de vida, 15 de casamento, destruídos em segundos quando ouvi meu próprio marido planejando a minha morte. Naquela manhã de quinta-feira, acordei com uma energia diferente. Era meu aniversário. E apesar de Tiago ter saído cedo para trabalhar sem nem mesmo me dar parabéns, decidi não deixar isso afetar meu dia. Talvez ele estivesse planejando uma surpresa para mais tarde, pensei ingenuamente. Mal sabia que a surpresa seria minha, e das mais devastadoras possíveis. Depois de dar minha aula de história sobre Revolução Francesa para o 3º ano na Escola Estadual Governador Valadares, pedi para sair mais cedo. A coordenadora Júlia, minha amiga há anos, não só permitiu, como me abraçou forte desejando felicidades. Você merece o mundo, Vanessa, ela disse. Palavras que carregariam um peso irônico horas depois. Passei na confeitaria Doce Sabor, onde Dona Marta, a confeiteira, havia preparado um bolo especial a meu pedido. É para surpreender meu marido no trabalho, expliquei enquanto ela finalizava a decoração com morangos frescos. 15 anos de casamento e ainda fazendo surpresas. Isso sim é amor, comentou ela. Sorri, imaginando a reação de Tiago ao me ver chegando com aquele bolo no banco. O trânsito em Belo Horizonte estava caótico naquela tarde, como sempre fica quando chove. Demorei quase 1 hora para chegar ao Banco Nacional no centro da cidade. Estacionei o carro algumas quadras antes para que Tiago não visse pela janela de sua sala. Caminhei segurando o bolo com cuidado, protegendo-o da garoa fina que caía, sentindo aquela mistura de ansiedade e felicidade. Na recepção do banco, seu Francisco, o segurança que já me conhecia de outras visitas, sorriu ao me ver. Aniversário do Tiago? Perguntou apontando para o bolo. Não, é o meu. Vim fazer uma surpresa. Respondi, sentindo-me quase infantil com aquele gesto, mas feliz por quebrar a rotina. Francisco pegou o telefone, certamente para avisar Tiago, mas o interrompi. Por favor, não conte que estou aqui. É uma surpresa de verdade. O Sr. Barreto está em uma reunião importante agora, mas pode esperar na sala de espera do 2º andar. Quando ele sair, você pode fazer sua surpresa, sugeriu, me entregando um crachá de visitante. Agradeci e subi, equilibrando o bolo em minha bolsa, imaginando a expressão de Tiago ao me ver. No 2º andar, uma recepcionista me indicou uma pequena sala de espera próxima à sala de reuniões. É ali que seu marido está? Quando a reunião acabar, pode entrar, explicou ela antes de voltar para sua mesa. Sentei-me no sofá de couro bege, colocando o bolo cuidadosamente na mesinha de centro. Olhei no relógio, 15h40. Não devia demorar muito. Foi quando ouvi risadas vindas da sala ao lado. A parede era fina e reconheci imediatamente a voz de Tiago. Não era o tipo de risada que ele dava em reuniões formais. Era íntima, relaxada. Uma voz feminina respondeu, também rindo. Algo me dizia para ir embora, pegar meu bolo e sair dali, mas meus pés pareciam grudados no chão. Me aproximei da parede sem fazer barulho. Não era minha intenção espionar meu marido, mas algo na entonação daquela conversa acendeu um alerta em mim. Foi quando ouvi claramente: amor, depois que nos livrarmos dela, podemos finalmente ficar juntos oficialmente. Um frio percorreu minha espinha. A voz era de uma mulher, suave e confiante. Tiago respondeu quase imediatamente. Falta pouco, Adriana. O plano está em andamento. Ela nem desconfia que tenho colocado aquele pó no chá dela todas as noites. Minhas mãos começaram a tremer. Chá? Tiago havia começado a preparar um chá especial para mim todas as noites nos últimos 2 meses, dizendo que ajudaria com minha insônia. Eu tinha notado alguns sintomas estranhos ultimamente. Fraqueza, tontura ocasional, uma sensação constante de mal-estar. Cheguei a marcar uma consulta médica para a de semana seguinte. E o dinheiro? Já conseguiu transferir tudo? Perguntou a mulher, que agora sabia chamar-se Adriana. Quase, Tiago respondeu. Já desviei quase 2 milhões para a conta nas Ilhas Cayman. Ela assinou os documentos sem nem ler, como sempre. Tão ingênua. Meu coração parecia que ia explodir. Documentos? Que documentos?
Lembrei-me vagamente de algumas papeladas do banco que Tiago me pediu para assinar há algumas semanas, dizendo serem apenas renovações de investimentos. E o seguro de vida? Adriana continuou. A resposta de Tiago foi o golpe final. 500 mil. Tudo em meu nome como beneficiário único. Quando ela tiver o ataque cardíaco, teremos o dinheiro do banco e mais o seguro. Suficiente para recomeçarmos em outro país. Minhas pernas cederam e tive que me apoiar na parede para não cair. Meu próprio marido, o homem com quem compartilhei minha vida por 15 anos, estava me envenenando lentamente, desviando dinheiro e planejando fugir com outra mulher após minha morte. A sala parecia girar ao meu redor. E o jantar com o Renato na sexta? Ainda vamos seguir com o plano? Adriana perguntou. Sim, Tiago confirmou. Vou dar a dose final lá. Com testemunhas presentes, ninguém vai suspeitar. O diretor do banco presenciando um ataque cardíaco súbito em sua funcionária exemplar vai parecer tragicamente natural. Foi quando ouvi passos se aproximando da porta da sala de reuniões. Em pânico, peguei minha bolsa e me virei bruscamente, esbarrando na mesinha. O bolo caiu no chão com um baque surdo, a cobertura vermelha espalhando-se como sangue no carpete bege. Não podia ser vista ali. Saí rapidamente pela porta lateral, descendo as escadas de serviço em vez do elevador. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu atravessava o saguão principal, ignorando o chamado de seu Francisco. A chuva agora caía forte, mas eu mal sentia os pingos no meu rosto misturando-se às lágrimas. Entrei no carro e fiquei ali, paralisada, mãos agarradas ao volante, incapaz de ligar o motor. Minha mente rodava como um carrossel descontrolado. O homem que jurou me amar estava meticulosamente planejando meu assassinato. Como não percebi? Como fui tão cega? Entre soluços, uma clareza súbita tomou conta de mim. Não seria a vítima dessa história. Se Tiago queria me ver morta, ele descobriria que escolheu a pessoa errada para subestimar. Liguei o carro e, em vez de voltar para casa, dirigi até o escritório de minha prima Patrícia, no centro da cidade. Como advogada criminal, ela saberia exatamente como proceder. E enquanto dirigia pela cidade chuvosa, um plano começava a se formar em minha mente. Aquele não seria o último capítulo da minha vida, mas sim o primeiro de minha vingança. E eu garantiria que Tiago e sua amante pagariam caro por cada gota de veneno que tentaram me dar. Vocês nem imaginam o que fiz depois disso. O escritório de Patrícia ficava num prédio comercial antigo, daqueles com elevador barulhento que parece nos levar para outra época. Enquanto subia até o 8º andar, tentava controlar minha respiração. Cheguei encharcada, cabelo grudado no rosto, maquiagem borrada, a imagem perfeita do desespero. A secretária tentou me barrar, mas irrompi sala dentro sem cerimônias. Vanessa, o que aconteceu com você? Patrícia levantou-se imediatamente, abandonando os processos que analisava. Minha prima, sempre impecável em seus tailleurs, encarnou a perplexidade ao me ver naquele estado. Ele está tentando me matar, consegui dizer entre soluços. Tiago está me envenenando. Patrícia me conduziu ao sofá de couro no canto de sua sala, fechou a porta e serviu-me água. Suas mãos firmes seguravam as minhas trêmulas enquanto eu narrava, detalhe por detalhe, a conversa que acabara de ouvir. Tem certeza absoluta que eras bem a voz dele? Perguntou ela, já em modo advogada criminal. Patrícia, convivo com esse homem há 15 anos. Reconheceria sua voz até no inferno, respondi, secando as lágrimas. A tristeza inicial agora dava lugar a uma raiva crescente. Ele mencionou documentos que assinei. Disse que desviei dinheiro sem saber. Minha prima digitou algo rapidamente no computador. Você tem acesso às suas contas bancárias? Extratos recentes? Tentei acessar o aplicativo do banco no celular, mas minhas mãos tremiam tanto que errei a senha 2 vezes. Patrícia gentilmente pegou o telefone e pediu meus dados. Seu rosto foi mudando enquanto navegava pelos extratos. Vanessa, quando foi a última vez que você verificou suas contas? Não sei. Talvez 3 meses. Tiago sempre cuidou das finanças. Ela virou a tela para mim. Havia transferências volumosas para uma conta empresarial que eu jamais vira antes. Patrícia continuou investigando e descobriu que a tal empresa
havia sido aberta há 4 meses, com minha assinatura como sócia majoritária e Tiago como administrador. Mas eu nunca assinei isso, protestei. Ele falsificou sua assinatura ou te enganou, concluiu Patrícia, franzindo a testa. Isso é grave, Vanessa. Estamos falando de crimes múltiplos aqui. Tentativa de homicídio, falsificação de documentos, desvio de recursos. Precisamos agir metodicamente. Quando mencionei o seguro de vida, Patrícia ficou ainda mais alarmada. Uma rápida busca mostrou uma apólice recente em meu nome, com prêmio de R$500 mil, tendo Tiago como único beneficiário. O jantar com o diretor do banco será depois de amanhã, falei, sentindo o tempo escorrendo como areia entre os dedos. Ele pretende dar a dose final lá. Não podemos simplesmente ir à polícia agora, explicou Patrícia. Precisamos de provas concretas. Sua palavra contra a dele não bastará, especialmente com ele sendo um gerente respeitado e você aparecendo como sócia dessas transações suspeitas. Um plano começou a se formar. Patrícia acionou um investigador particular de confiança que chegou em menos de meia hora. Nivaldo, um ex-policial de meia idade com olhos perspicazes, ouviu meu relato com atenção profissional. A senhora precisa agir normalmente, aconselhou ele após algumas considerações. Se o marido desconfiar que a senhora sabe, ele pode acelerar o plano ou mudar a estratégia. Aquela noite foi a mais difícil da minha vida. Voltei para casa no horário habitual, fingindo que nada tinha acontecido. Tiago chegou sorridente, me beijou como sempre fazia e perguntou sobre meu dia. Cada palavra, cada gesto de falso carinho agora me causava repulsa. Como foi seu dia, amor? Perguntou ele, afrouxando a gravata azul marinho que eu havia dado de presente no Natal passado. Normal. Os alunos estavam agitados por causa da chuva. Respondi, tentando manter a voz estável. E o seu? Reuniões o dia todo. Aquela chatice de sempre. Ele sorriu e notei como nunca antes a falsidade naquele sorriso. Vou preparar o jantar hoje. Você parece cansada. Observei suas mãos enquanto ele cozinhava, imaginando-o adicionando veneno à minha comida. Quando ele serviu o habitual chá noturno, esperei que se distraísse para despejar o líquido na planta próxima à janela da cozinha. Na manhã seguinte, Nivaldo instalou microfones minúsculos em pontos estratégicos da casa, sob a mesa da sala de jantar, atrás do criado mudo, dentro do abajur da sala. Pequenos o suficiente para passar despercebidos, potentes o bastante para captar conversas normais. Também instalamos câmeras ocultas em locais estratégicos. Haja naturalmente, mas evite consumir qualquer coisa que ele prepare, recomendou o investigador. Finja que está comendo e descarte discretamente. Nos dias que se seguiram, adotei uma rotina de vigilância constante. Fingia tomar o chá, mas despejava na planta quando ele não estava olhando. A coitada da samambaia começou a mostrar sinais de deterioração, confirmando minhas suspeitas sobre o veneno. Guardava amostras de tudo que ele me servia em pequenos recipientes que Patrícia forneceu para análise toxicológica. Na quinta-feira, um dia antes do fatídico jantar, peguei Tiago ao telefone enquanto eu supostamente estava no banho. Está tudo pronto para amanhã, ele sussurrava. Ela está cada vez mais fraca. Os sintomas estão progredindo exatamente como previsto. Senti náuseas ao perceber que ele se referia à minha suposta deterioração física, que eu vinha fingindo, gemendo de dor ocasionalmente, mencionando tonturas e cansaço extremo. Tiago parecia quase satisfeito ao notar meus sintomas, sempre solícito em oferecer mais chá. Naquela tarde, fui ao laboratório indicado por Patrícia, onde amostras do chá confirmaram a presença de arsênico em doses pequenas, mas crescentes. Também confirmaram traços da substância em fios do meu cabelo, indicando exposição contínua nas últimas semanas. Precisamos monitorar o jantar de amanhã, disse Patrícia quando nos encontramos em seu escritório. Se ele pretende dar a dose final lá, teremos a prova definitiva. Nivaldo sugeriu um plano arriscado. Eu usaria um dispositivo de gravação durante o jantar, escondido em um broche. Meu celular estaria programado para transmitir áudio em tempo real para uma van de vigilância estacionada próxima ao restaurante. E se ele perceber? Perguntei, aterrorizada com a possibilidade. Estaremos monitorando tudo.
Qualquer movimento suspeito intervimos imediatamente, garantiu Nivaldo. A manhã da sexta-feira amanheceu com um céu limpo que contrastava com a tempestade dentro do meu peito. Tiago estava incomumente atencioso, preparou meu café favorito, sugeriu que eu descansasse durante o dia para estar bem para o jantar importante. O Renato está ansioso para conhecer você melhor, comentou casualmente. Não é todo dia que o diretor do banco convida um casal para jantar. Forcei um sorriso. Vou me arrumar especialmente para a ocasião. Passei o dia entre ligações com Patrícia, ajustes finais no plano e ensaiando como agiria. À tarde, fui ao salão de beleza, não apenas para manter a aparência de normalidade, mas para me sentir forte. Se aquela poderia ser minha última noite na versão do plano de Tiago, seria também a primeira na minha versão da história. Escolhi um vestido vermelho, cor de sangue, cor de vingança. Quando Tiago me viu pronta, seus olhos brilharam de uma forma que agora eu reconhecia como calculista, não apaixonada. Você está deslumbrante, comentou, ajustando a gravata. Tenho muito orgulho de você. O restaurante Vista Panorâmica ficava no 30º andar de um edifício comercial, oferecendo uma vista privilegiada de Belo Horizonte. Luzes da cidade cintilavam como estrelas terrenas enquanto subíamos pelo elevador. Tiago mantinha a mão em minha cintura, gesto que antes me parecia protetor, agora sentia como o toque de um carrasco. Renato Gomes já nos aguardava, acompanhado de sua esposa, Eliana. Cumprimentos foram trocados, taças de champanhe servidas para um brinde inicial. Observei atentamente quando Tiago se ofereceu para buscar minha bebida no bar, insistindo em algo especial para a ocasião. Sua esposa é encantadora, Tiago, comentou Renato enquanto esperávamos os pratos. Agora entendo por que você sempre fala dela com tanto carinho no banco. Falso, pensei. Tudo falso. Quando o jantar foi servido, Tiago fez questão de pedir o prato que eu mais gostava. Salmão ao molho de maracujá. Observei-o discretamente, enquanto ele se oferecia para temperar minha porção com um toque especial. O dispositivo no meu broche captava cada palavra, cada movimento suspeito. Um pouco de pimenta do reino moída na hora faz toda a diferença, disse ele manipulando um pequeno moedor sobre meu prato. Notei que o moedor não era o mesmo que o garçom havia trazido à mesa. Era um objeto pessoal que Tiago tirara discretamente do bolso interno do paletó. Meu coração disparou. Foi neste exato momento que a porta do restaurante se abriu e Adriana Couto entrou, fingindo surpresa ao nos ver. Que coincidência encontrá-los aqui! Exclamou ela, aproximando-se da nossa mesa. Adriana, que prazer! Tiago levantou-se, beijando-a no rosto com intimidade mal disfarçada. Conhece minha esposa, Vanessa? De vista apenas, respondeu ela, estendendo-me a mão com um sorriso que não alcançava os olhos. Tiago fala muito de você no trabalho. Renato, educadamente, convidou-a a juntar-se a nós. Percebi o olhar cúmplice que ela e Tiago trocaram quando aceitou prontamente o convite. O plano deles estava em andamento, exatamente como ouvi no banco. Durante o jantar, fingi levar o garfo à boca várias vezes, mas não consumi nada. Simulei pequenos goles da bebida que Tiago havia trazido, sentindo o sabor amargo quando apenas molhava os lábios. Gradualmente comecei a encenar os primeiros sinais de mal-estar. Uma leve tontura, respiração mais pesada, mão trêmula ao segurar o copo. Você está bem, querida? Tiago perguntou em tom de preocupação que só eu sabia ser falso. Está pálida. Só um pouco tonta, respondi, levando a mão à testa. Deve ser o champanhe com o remédio que tomei mais cedo. Que remédio? Perguntou ele, franzindo o senho em falsa confusão. Para dor de cabeça. Tenho tido tantas ultimamente. Enquanto a conversa prosseguia, intensifiquei gradualmente meus sintomas. Renato começou a parecer genuinamente preocupado, enquanto Adriana mantinha um sorriso contido. Em determinado momento pedi licença para ir ao banheiro. No caminho, enviei uma mensagem rápida para Patrícia. Está acontecendo. Ele usou o moedor. Adriana apareceu por coincidência. No banheiro, troquei o conteúdo da minha taça por água. Quando voltei, parecendo ainda mais debilitada, notei Tiago checando discretamente o relógio. Adriana, convenientemente, havia mudado de lugar e agora estava sentada ao lado dele, facilitando a troca de olhares. Acho que preciso ir para casa, murmurei,
forçando a voz a sair fraca. Não estou me sentindo bem. Não, querida, o jantar mal começou, insistiu Tiago, colocando a mão sobre a minha. Talvez um pouco de água ajude. Ele serviu-me água de uma jarra e notei que a pegara de um garçom específico, não o que nos atendia originalmente. Fingi beber, sentindo o mesmo gosto amargo nos lábios. Meu corpo começou a simular tremores leves. Tiago, sua esposa realmente não parece bem, observou Renato genuinamente preocupado. Talvez devam ir a um hospital. Não é necessário incomodar todos. Adriana interveio suavemente. Talvez ela só precise de ar fresco. Tiago, por que não a leva até a varanda? O olhar que trocaram não deixava dúvidas. A varanda era o local perfeito, afastado, para a conclusão do plano. Concordei em ir até lá, apoiando-me pesadamente no braço de Tiago enquanto caminhávamos. Na varanda, sob o céu estrelado de Belo Horizonte, permiti que meu corpo deslizasse para uma cadeira. Tiago inclinou-se sobre mim, aparentemente preocupado, mas sussurrou. Logo vai passar, meu amor. Logo tudo isso acaba. Percebi Adriana observando-nos pela porta de vidro, mantendo Renato distraído com alguma conversa animada. Meu dispositivo continuava gravando, captando cada palavra incriminadora. Foi quando decidi aumentar a encenação. Apertei o peito dramaticamente, arqueei as costas e deixei um gemido escapar. Tiago, não consigo respirar direito. Calma, vai passar, ele murmurou, segurando minha mão com força excessiva. Só mais alguns minutos. O que tem nessa bebida? Perguntei entre arquejos, garantindo que a pergunta fosse captada pelo dispositivo. Seu olhar endureceu momentaneamente antes de forçar uma expressão de confusão. Do que está falando, querida? É só água. Meu peito está queimando. Continuei contorcendo-me na cadeira. O que você colocou no meu prato? Por um instante fugaz, vi um sorriso de satisfação cruzar seus lábios antes que pudesse controlá-lo. Foi tudo o que precisei para confirmar sua culpa absoluta. Vou chamar uma ambulância, disse ele sem fazer qualquer movimento para pegar o celular. Não, acho que é tarde demais, murmurei, deixando minha cabeça pender para o lado. Nesse momento, Adriana juntou-se a nós na varanda, fechando discretamente a porta de vidro atrás de si. Renato estava ao telefone dentro do restaurante, provavelmente chamando ajuda de verdade. Está feito? Perguntou ela em voz baixa, me aproximando-se. Quase, respondeu Tiago, observando-me com olhos clínicos. Uns minutos mais e estará acabado. E o dinheiro? Confirmou a transferência final? Mantive os olhos semicerrados, respiração superficial, fingindo inconsciência enquanto captava cada palavra. Tudo pronto. 2.300.000 na conta offshore, Tiago respondeu, ajeitando a manga do paletó. Mais o seguro de vida que receberemos em algumas semanas. Podemos partir assim que o funeral acabar. Finalmente, suspirou Adriana, tocando o braço dele com intimidade. Tanto tempo planejando, tanto tempo esperando. Valeu a pena. Tiago sorriu, observando meu corpo aparentemente sem vida. Ela nunca desconfiou de nada. Tão ingênua até o fim, acreditando que eu realmente a amava. Continuei imóvel, sentindo cada palavra como uma facada. 15 anos de casamento reduzidos a um golpe financeiro e uma eliminação conveniente. Mas o que eles não sabiam é que naquele exato momento, Nivaldo e sua equipe estavam no andar de baixo, ouvindo tudo através do dispositivo. Patrícia já havia comunicado à polícia. A armadilha, ironicamente, havia se voltado contra seus criadores. O que faremos agora? Perguntou Adriana, olhando nervosamente para dentro do restaurante, onde Renato gesticulava ao telefone. Precisamos parecer devastados, claro, explicou Tiago com frieza calculista. Serei o viúvo inconsolável por algumas semanas. Depois, discretamente, realizamos nosso plano. Foi neste momento que decidi que era a hora do grande finale. Abri os olhos de repente, sobressaltando ambos. Acho que vocês deveriam repensar esse plano. Falei com voz firme, sentando-me ereta na cadeira. O rosto de Tiago transformou-se numa máscara de pavor quando me viu sentar ereta na cadeira. Adriana recuou instintivamente, como se tivesse visto um fantasma. Surpresa, pronunciei calmamente, ajeitando o broche gravador. Parece que seu veneno não funcionou tão bem quanto esperavam. Do que você está falando?
Tiago recuperou-se rapidamente, forçando uma risada nervosa. Vanessa, você está delirando. Acho que realmente precisamos ir a um hospital. Adriana compôs uma expressão de falsa preocupação. Ela está claramente confusa. Talvez seja um princípio de AVC? Poupe-me do teatro, cortei mantendo a voz controlada. Ouvi tudo no banco, Tiago. Tudo. Sobre o veneno no chá, sobre o dinheiro desviado, sobre o seguro de vida, sobre o plano para hoje à noite. O sangue desapareceu do rosto dele. Sua boca abriu e fechou algumas vezes, como um peixe fora d'água. Adriana congelou, os olhos arregalados em pânico. A samambaia da sala está morrendo, sabia? Porque era lá que eu despejava seu chazinho especial todas as noites. Vanessa, você está tendo alucinações. Tiago tentou segurar meu braço, mas esquivei-me. É um dos sintomas da sua condição. Que condição? A que vocês estavam tentando provocar com arsênico? Levantei-me, sentindo uma onda de adrenalina percorrer meu corpo. Já analisamos o chá, Tiago. Temos as amostras do seu tempero especial também. E acabei de gravar toda essa adorável conversa sobre contas offshore e planos pós-funeral. Percebi os olhos dele procurando freneticamente o restaurante, calculando rotas de fuga. Adriana parecia prestes a desabar. Isso é ridículo. Tiago tentou mais uma vez, agora com voz trêmula. Está inventando coisas, Vanessa. 2.300.000, certo? Foi o valor que mencionou agora há pouco. Interessante, porque nas contas que descobrimos eram 2.200.000. Imagino que os 100.000 extras sejam comissão recente. Neste momento, a porta da varanda abriu-se. Renato apareceu confuso com a cena. Está tudo bem aqui? A ambulância está a caminho. Na verdade, Renato, respondi endireitando as costas. Precisamos mais da polícia do que de médicos. Meu marido e sua colega aqui estavam discutindo como se livrar do meu cadáver após me envenenarem hoje. O diretor do banco encarou Tiago, depois Adriana, então novamente a mim. Seu semblante era uma mistura de incredulidade e horror. É claro que ela está delirando. Tiago tentou recuperar o controle. Renato, ela está doente há semanas tendo alucinações paranoicas. Foi quando a esposa de Renato, Eliana, juntou-se a nós com expressão alarmada. Acabei de ouvir algo muito estranho. Fui ao banheiro e uma mulher entrou por engano no masculino. Quando saí, ouvi um homem ao telefone falando sobre eliminar uma testemunha hoje e mencionou seu nome, Tiago. Todos os olhares voltaram-se para meu marido, que agora empalidecia visivelmente. A coincidência era perfeita demais. Eu sabia que Nivaldo havia estrategicamente posicionado um dos seus homens para ser acidentalmente ouvido por Eliana. Isso é um absurdo completo, gaguejou Tiago. Foi neste momento que as portas do restaurante abriram-se e 3 homens em trajes civis entraram, dirigindo-se diretamente à nossa varanda. Um deles era Nivaldo, os outros 2 policiais à paisana. Senhor Tiago Barreto, um deles perguntou mostrando seu distintivo. Precisamos que nos acompanhe para alguns esclarecimentos. Com base em quê? Tiago recuperou um pouco de sua arrogância habitual. O policial apontou para meu broche. Temos uma confissão gravada sobre envenenamento premeditado, desvio de recursos e fraude. Suficiente para começar. Adriana tentou afastar-se discretamente, mas foi interceptada pelo segundo policial. A senhora também precisará nos acompanhar. O que se seguiu foi um borrão de movimentos. Tiago, num ato desesperado, tentou saltar para a mesa mais próxima, derrubando taças e pratos. No processo, o pequeno frasco que carregava no bolso interno do paletó caiu e rolou pelo chão da varanda. Um dos policiais o recolheu rapidamente com luvas, colocando-o num saco plástico selado. Evidência adicional, comentou Nivaldo calmamente. Os outros clientes do restaurante observavam atônitos enquanto Tiago era algemado, debatendo-se e gritando que tudo era um engano. Adriana, por sua vez, desmoronou completamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto implorava para cooperar em troca de clemência. Vanessa, você não entende? Ela soluçou. Foi ideia dele, tudo ideia dele. Eu só. Cale a boca, sua idiota! Tiago gritou, sendo arrastado para fora. Não diga mais nada! Renato permaneceu ao meu lado, atordoado. Vanessa, eu não sei o que dizer. Trabalho com Tiago há anos. Nunca imaginei. O pior cego é aquele que não quer ver, respondi,
sentindo minhas pernas finalmente fraquejarem. Permiti-me cair numa cadeira, a adrenalina cedendo lugar ao cansaço emocional. Passei 15 anos sem enxergar o monstro com quem estava casada. Os dias seguintes foram uma tempestade de depoimentos, exames toxicológicos e investigações financeiras. A análise do conteúdo do frasco encontrado com Tiago revelou uma concentração letal de arsênico, suficiente para provocar um ataque cardíaco fatal em questão de horas. Exames de meu cabelo confirmaram exposição crônica à substância nos últimos meses, corroborando minha versão. A investigação nas contas bancárias revelou um esquema sofisticado. Tiago havia criado empresas fantasmas usando meu nome e assinaturas forjadas. Através dessas empresas, desviava recursos do banco em operações aparentemente legítimas. No total, mais de 2 milhões de reais haviam sido transferidos para contas no exterior. 7 dias após a prisão, foi chamada a delegacia para uma atualização do caso. O delegado Márcio Ferreira, um homem austero de meia-idade, recebeu-me em sua sala. "Senhora Nogueira, temos novidades importantes", começou ele, indicando uma cadeira à sua frente. Sua rápida ação e as provas reunidas foram cruciais. Segundo o delegado, Adriana havia decidido cooperar plenamente em troca de redução de pena. Seu depoimento abriu uma caixa de Pandora ainda mais sinistra do que eu imaginava. Aparentemente, esta não foi a primeira vez que seu marido tentou algo assim, revelou o delegado folheando um relatório. Adriana confessou que ele mencionou uma namorada anterior da época da faculdade que morreu supostamente por complicações cardíacas. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele matou outra mulher antes. Estamos investigando. A família da jovem já foi contatada e autorizou a exumação do corpo para análise toxicológica. Saí da delegacia com a cabeça rodando, tentando processar a possibilidade de estar casada com um assassino em série. No estacionamento encontrei minha mãe, Sônia, que insistira em me acompanhar apesar de meus protestos. "Como você está, filha?", perguntou ela, abrindo os braços para me acolher. Desabei em lágrimas. "Como não percebi, mãe? Como não vi o monstro dormindo ao meu lado por 15 anos? Porque você amava Vanessa. O amor às vezes é um véu que nos impede de enxergar a verdade. Nos dias que se seguiram, descobri facetas aterrorizantes do homem com quem compartilhei minha vida. Os policiais encontraram, escondido no forro do closet de nosso quarto, um diário meticulosamente mantido por Tiago. Nele, ele detalhava friamente seus planos, incluindo anotações sobre dosagens de arsênico e observações sobre meus sintomas progressivos. Semana 3. Aumento para 1,5 milagris. Sujeito apresenta fadiga constante e náuseas ocasionais. Continua sem suspeitar. Ele se referia a mim como sujeito, como se eu fosse uma cobaia em seu experimento macabro. As últimas páginas incluíam um cronograma detalhado para o evento terminal. Suas palavras: previsto para o jantar com Renato, e planos elaborados para sua fuga com Adriana. Mais perturbador ainda foi descobrir que Tiago mantinha um pequeno laboratório improvisado no porão de uma casa, que alugara secretamente nos arredores da cidade. Lá, policiais encontraram diversos compostos tóxicos e manuais sobre autópsias e investigações forenses. Ele estudara meticulosamente como burlar possíveis investigações. 2 semanas após a prisão, recebi outra ligação da polícia. A exumação do corpo de Cristina Mendes, a ex-namorada de Tiago da faculdade, revelara traços significativos de arsênico em seus cabelos e unhas preservados. A morte, que todos acreditavam ter sido causada por uma condição cardíaca congênita, havia sido muito provavelmente o primeiro assassinato de Tiago. Os pais da jovem, agora idosos, vieram de Juiz de Fora para me conhecer. O encontro foi devastador e curativo ao mesmo tempo. "Sempre soubemos que havia algo errado", disse o Sr. Mendes, segurando a mão trêmula da esposa. Cristina era saudável, fazia exames regulares. Aquele problema cardíaco apareceu do nada, após ela começar a namorar Tiago. "Ele era tão educado, tão solícito durante o funeral", completou a Sra. Mendes, enxugando lágrimas. "Agora entendo por que insistiu tanto em ser o responsável por organizar tudo, até a cremação. A cremação que agora sabíamos servira para eliminar evidências mais substanciais do crime.
Felizmente, a família mantivera uma mecha de cabelo da filha, prática comum em lutos profundos, o que possibilitou a análise toxicológica. Enquanto o caso se desenrolava, precisei lidar com outro aspecto devastador: a humilhação pública. A história dominou os noticiários locais por semanas. Gerente de banco tenta envenenar esposa era manchete frequente. Meus alunos, colegas, vizinhos, todos agora sabiam os detalhes sórdidos de minha vida privada. Alguns dias após a prisão, encontrei um bilhete anônimo na porta de casa. Como não percebeu que estava sendo envenenada? Tão estúpida assim? A crueldade humana não conhece limites. Em vez de empatia, algumas pessoas escolhiam o julgamento. Como se não bastasse ser vítima, eu era culpabilizada por não ter descoberto antes. Minha amiga Júlia, da escola onde leciono, tornou-se meu porto seguro. Ignore essas pessoas, aconselhava ela enquanto caminhávamos pelo parque municipal numa tarde especialmente difícil. Elas julgam porque isso as faz sentir seguras, como se algo assim nunca pudesse acontecer com elas. Foi Júlia quem sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica. Você passou por um trauma imenso, Vanessa. Não precisa carregar isso sozinha. Iniciei terapia com doutora Marina, uma psicóloga especializada em traumas. Nossas sessões eram intensas, dolorosas, mas gradualmente curativas. O que mais me atormenta, confessei numa dessas sessões, é que por pouco não me tornei estatística. Por pouco não fui apenas mais uma mulher morta pelo marido. Um caso que apareceria no jornal por 2 dias e seria esquecido. Mas você reescreveu essa história, respondeu doutora Marina. Transformou-se de vítima potencial em sobrevivente ativa. Isso é extraordinariamente poderoso. Enquanto o processo judicial avançava, tive que enfrentar Tiago no tribunal pela primeira vez desde a noite da prisão. Ele estava quase irreconhecível, mais magro, abatido, sem o charme e confiança que sempre exibira. Nossos olhares se cruzaram por um instante. O dele, um misto de ódio e desespero. O meu, pela primeira vez, sem medo. No intervalo da audiência, ele conseguiu aproximar-se enquanto eu aguardava no corredor. Você arruinou tudo, sussurrou antes que os oficiais pudessem afastá-lo. Poderíamos ter sido felizes, Adriana e eu. Felizes com minha morte nas costas? Seu olhar gélido enviou arrepios pela minha espinha. Você nunca entenderia? Entender o quê? Que você é um psicopata, um assassino? Os guardas o puxaram, mas não antes dele responder com um sorriso perturbador. Que algumas pessoas simplesmente gostam de assistir outras morrerem lentamente. É artístico. Aquelas palavras me assombraram por semanas. A frieza, a completa falta de remorso ou empatia. Como dividi minha vida, minha cama, meus sonhos com alguém capaz de tal perversidade? O julgamento revelou outros aspectos aterradores da personalidade de Tiago. Ex-colegas testemunharam sobre seu fascínio por controle e poder. Uma antiga secretária relatou como ele manipulava situações para prejudicar colegas que considerava ameaças. O padrão estava lá, para quem quisesse ver, mas ninguém viu, incluindo eu. Enquanto isso, Adriana continuava cooperando. Seu depoimento revelou que o relacionamento deles começara há 2 anos, pouco depois dela ser contratada pelo banco. Tiago a seduziu metodicamente, prometendo-lhe uma vida luxuosa, quando se livrasse de um problema em seu casamento. No início pensei que ele falava em divórcio, confessou ela ao tribunal. Só depois entendi que tinha outros planos. Quando percebi onde estava me metendo, já me sentia presa. Sua versão, obviamente, tentava diminuir sua culpabilidade. As evidências, contudo, mostravam sua participação ativa no planejamento, inclusive na compra de compostos usados no veneno através de uma prima farmacêutica. 3 meses após a prisão, o veredito foi finalmente anunciado. Tiago foi condenado a 30 anos por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, desvio de recursos e falsificação de documentos. Adriana recebeu 15 anos, com possibilidade de progressão após 5, devido à colaboração. No dia da sentença, minha prima Patrícia abraçou-me fortemente na saída do tribunal. Acabou, Vanessa. Finalmente acabou. Mas eu sabia que não era verdade. Algumas coisas nunca terminam completamente, apenas transformam-se. A traição, o plano meticuloso para me matar, a descoberta de que meu casamento inteiro fora uma farsa,
Essas feridas deixariam cicatrizes permanentes. Ainda assim, encontrei força onde menos esperava. Os pais de Cristina Mendes tornaram-se quase família para mim. Compartilhávamos não apenas a dor de termos amado o mesmo monstro, mas também a determinação de transformar nossa tragédia pessoal em alerta. Ela estaria orgulhosa de você, disse-me a senhora Mendes certa tarde, segurando minha mão, por fazer o que ela não pôde, sobreviver a ele. Com o encerramento do caso judicial, restava agora reconstruir minha vida. A casa onde vivera com Tiago guardava memórias demais, algumas reais, muitas agora questionáveis. Decidi vendê-la e recomeçar em outro lugar. Em uma tarde ensolarada, enquanto embalava os últimos pertences, encontrei nossa antiga caixa de fotografias. 15 anos de sorrisos congelados, viagens, momentos que pareciam felizes. Olhei longamente para cada uma delas, buscando sinais que pudessem ter me alertado. Nada encontrei além da perfeita máscara de normalidade que ele mantivera por anos. Peguei a caixa inteira e levei até o quintal, no pequeno braseiro onde costumávamos fazer churrasco. Queimei cada fotografia, cada cartão de aniversário, cada lembrança tangível daquele casamento. As cinzas levantaram-se em espirais, carregadas pela brisa suave de fim de tarde. Adeus, Tiago, murmurei, observando a última foto se contorcer entre as chamas. Você tentou apagar minha existência, mas fui eu quem apagou a sua da minha vida. Naquela noite, hospedada temporariamente na casa de minha mãe, recebi uma ligação inesperada. Era Bruno Tavares, dono do Café Aconchego e amigo de longa data que me ajudara durante a investigação. Como você está, Vanessa? Sobrevivendo, um dia de cada vez. Ouvi dizer que vendeu a casa. Sim, não podia continuar lá. Houve uma pausa antes dele continuar. Sei que é cedo e você provavelmente precisa de espaço, mas se precisar conversar, tomar um café, estou aqui. Pela primeira vez em meses, senti algo diferente do medo, da raiva ou da tristeza que haviam dominado minha vida. Uma pequena centelha de possibilidade, de um futuro ainda não escrito. Obrigada, Bruno. Talvez em alguns dias. Ao desligar, percebi que Tiago havia falhado em seu objetivo mais fundamental. Não apenas não conseguira me matar fisicamente, ele não destruíra minha capacidade de seguir adiante, de eventualmente confiar novamente, de reconstruir. A jornada seria longa, as cicatrizes permaneceriam. Mas naquela noite, deitada na cama de minha antiga infância, compreendi uma verdade fundamental. Sobreviver não era apenas continuar respirando. Era reclamar o direito de escrever o restante da minha própria história. E isso ninguém jamais poderia tirar de mim. Uma semana após queimar as fotografias, aluguei um pequeno apartamento no bairro Santo Antônio. Nada luxuoso, apenas um lugar temporário para reorganizar meus pensamentos e minha vida. O espaço menor me confortava de alguma forma. Menos vazios para preencher, menos cantos para ecoar memórias. Numa manhã de quinta-feira, recebi uma ligação inesperada do delegado Márcio. Senhora Nogueira, surgiram novos elementos no caso. Seria possível comparecer à delegacia ainda hoje? Meu estômago contraiu-se instantaneamente. Aconteceu alguma coisa com Tiago? Prefiro discutir pessoalmente. Não é emergência, mas é importante. Cancelei minhas aulas da tarde e dirigi até a delegacia central. Aquele prédio cinzento que havia se tornado estranhamente familiar nos últimos meses. O delegado me recebeu com uma expressão grave, oferecendo-me café antes de prosseguir. A cela de Tiago foi revistada ontem durante procedimento de rotina, explicou ele, remexendo alguns papéis sobre a mesa. Encontramos isso escondido dentro do colchão. Ele empurrou um envelope plástico em minha direção. Dentro, várias folhas de papel dobradas cuidadosamente. Mesmo de relance, reconheci imediatamente a caligrafia meticulosa de Tiago. São cartas? Não exatamente. O delegado ajustou os óculos. São instruções, detalhadas e muito específicas, para alguém terminar o serviço como ele coloca. Senti o sangue gelar em minhas veias. Ele está organizando meu assassinato de dentro da prisão? Infelizmente, parece que sim. Mas há um detalhe curioso. O delegado apontou para uma das folhas. As instruções não mencionam apenas você, mas também Adriana Couto.
Isso me pegou desprevenida. Adriana, pensei que fossem cúmplices. Aparentemente, ele não ficou satisfeito com a cooperação dela com a justiça. Considera isso uma traição imperdoável. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. Mesmo preso, Tiago ainda tentava controlar a situação, eliminar quem considerava obstáculos. Seu narcisismo e sede de poder não conheciam limites. Para quem são essas instruções? Perguntei finalmente. Ele conseguiu contato com alguém fora da prisão? É o que estamos investigando. Não há destinatário específico, mas suspeitamos de seu irmão mais novo, Gustavo Barreto. Eles não pareciam próximos, mas ele foi o único a visitá-lo regularmente na prisão. Lembrei-me vagamente de Gustavo, um rapaz quieto, sempre à sombra do irmão mais velho e bem-sucedido. Nos 15 anos de casamento, ele aparecera em nossa casa talvez 5 vezes, sempre em ocasiões formais como Natal ou aniversários. Acha que ele seria capaz de fazer isso pelo irmão? O delegado suspirou. Pessoas fazem coisas surpreendentes por lealdade familiar. Estamos monitorando Gustavo discretamente, mas precisava alertá-la. Sugiro redobrar sua segurança nos próximos tempos. Saí da delegacia com uma sensação de irrealidade. Quando terminaria esse pesadelo? Seria possível que eu jamais estivesse realmente segura enquanto Tiago vivesse? No estacionamento, notei um carro desconhecido parado do outro lado da rua, com um homem solitário ao volante. Por um instante, nossos olhares se cruzaram pelo retrovisor. Ele imediatamente ligou o carro e partiu. Poderia ser coincidência, mas meu instinto de sobrevivência, agora permanentemente alerta, soou todos os alarmes. Liguei para Patrícia assim que cheguei em casa, trancando todas as fechaduras. Ela ouviu meu relato em silêncio e então declarou: "Você vai se mudar para minha casa hoje mesmo, sem discussão." "Patrícia, não posso simplesmente..." "Pode e vai. Tenho um sistema de segurança completo, porteiro 24 horas e você ficará no quarto de hóspedes pelo tempo que for necessário. Estarei aí em 30 minutos para ajudá-las a fazer as malas." Era impossível argumentar com minha prima quando ela assumia esse tom. Parte de mim queria protestar, afirmar minha independência, mas outra parte, a mais sensata, sabia que precisava de ajuda. 3 dias depois, a polícia prendeu Gustavo saindo de uma loja de armas com uma pistola recém-adquirida. Na busca em seu apartamento, encontraram as instruções originais de Tiago e uma foto minha tirada secretamente enquanto eu saía da escola. A vigilância tinha sido real, não paranoia minha. Durante o interrogatório, Gustavo desmoronou rapidamente. Confessou que Tiago exercia controle psicológico sobre ele desde a infância, fazendo-o acreditar que seu valor como pessoa dependia da lealdade ao irmão mais velho. "Ele me convenceu que você destruiu a vida dele por vingança", revelou Gustavo ao delegado, segundo o relatório ao qual tive acesso posteriormente. "Disse que você armou tudo porque ele queria o divórcio e você não aceitava." A capacidade de Tiago para manipular e distorcer a realidade era verdadeiramente assustadora. Mesmo com todas as evidências contra ele, conseguira fazer o irmão acreditar em sua inocência. Com a prisão de Gustavo, Tiago perdeu privilégios na cadeia e foi transferido para uma unidade de segurança máxima em outro estado. Isso me trouxe algum alívio, mas a sensação de vulnerabilidade persistia. Foi nessa época que Bruno reapareceu em minha vida de forma mais consistente. Primeiro com mensagens casuais perguntando como eu estava, depois com convites para café no aconchego quando eu me sentisse pronta. 2 semanas após a prisão de Gustavo, aceitei finalmente seu convite. O café estava praticamente vazio àquela hora da tarde. Apenas um casal de idosos numa mesa distante. Bruno me recebeu com um abraço contido, respeitando meu espaço pessoal. "Estava começando a achar que você nunca viria", comentou ele, conduzindo-me à mesa mais reservada do estabelecimento. "Precisei de tempo para processar tudo", respondi sinceramente. Bruno preparou pessoalmente o café, sua especialidade desde que abrira o lugar 5 anos antes. Observei suas mãos habilidosas manuseando a máquina de expresso, os movimentos precisos ao adicionar o leite vaporizado. "Lembro quando você montou esse lugar", comentei, aceitando a xícara fumegante. "Tiago disse que era loucura abandonar um emprego estável para abrir um café.
Bruno sorriu levemente. Ele nunca entendeu que segurança nem sempre significa felicidade. Conversamos por horas sobre o caso, sobre meus planos incertos, sobre o café dele que finalmente começava a prosperar após anos difíceis. Em nenhum momento senti aquela pressão, aquele julgamento velado que detectava nos olhares de outras pessoas. Ao me despedir, ele segurou minha mão por um instante. Se precisar de qualquer coisa, conversar, um ombro, até mesmo silêncio compartilhado, estou aqui. Naquela noite, refleti sobre como certas pessoas entram em nossas vidas exatamente no momento certo. Bruno sempre estivera lá, na periferia de minha existência. Um amigo casual que agora emergia como apoio inesperado. 2 semanas depois, a advogada de Adriana entrou em contato. Sua cliente queria me encontrar na prisão feminina. Minha primeira reação foi recusa imediata, mas Patrícia sugeriu que eu reconsiderasse. Pode ser útil entender melhor a dinâmica entre ela e Tiago, especialmente agora que sabemos que ele também a queria morta. Relutantemente concordei. Numa quarta-feira cinzenta, encontrei-me sentada diante de Adriana Couto na sala de visitas da penitenciária feminina Estevão Pinto. Ela estava quase irreconhecível. O cabelo outrora elegante, agora sem cor e mal cortado. Olheiras profundas sob os olhos. Uniforme prisional, engolindo seu corpo emagrecido. Obrigada por vir, começou ela, a voz rouca. Sei que deve me odiar. Não vim por você, respondi secamente. Vim porque preciso entender completamente o que aconteceu. Adriana assentiu. Justo. Ela respirou fundo antes de continuar. Conheci Tiago durante um treinamento bancário. Ele era o instrutor, charmoso, confiante. Parecia saber todas as respostas. Fiquei deslumbrada. Enquanto ela falava, reconheci o mesmo padrão que me capturara anos antes. O charme calculado, a atenção especial, a sensação de ser escolhida. No início, ele falava de você como um obstáculo à nossa felicidade. Dizia que o casamento estava acabado há anos, que estavam juntos apenas por aparências. Acreditei, claro. Queria acreditar. Quando o plano passou de divórcio para algo mais permanente, perguntei, incapaz de usar a palavra assassinato. Foi gradual. Primeiro ele mencionava como seria mais fácil se você simplesmente desaparecesse. Depois começou a falar de acidentes, como a vida seria mais simples. Quando finalmente propôs o plano concreto, já estávamos tão envolvidos que pareceu apenas o próximo passo lógico. Ela descreveu como Tiago a convencera de sua genialidade, de como o plano era perfeito, impossível de detectar, como ele misturava romance e crueldade em doses calculadas para mantê-la dependente emocionalmente. Ele tinha um prazer especial em descrever como você estava ficando mais fraca dia após dia, sem suspeitar de nada, confessou ela, lágrimas nos olhos. Agora percebo que era um jogo doentio para ele. Não era apenas pelo dinheiro, era pelo poder, pelo controle sobre a vida de outra pessoa. Por que está me contando isso agora? Porque soube que ele está tentando me matar também. E porque quero que você entenda, não estou buscando perdão, mas quero que saiba que também fui manipulada. Diferente de você, eu sabia o que estava acontecendo e ainda assim participei. Isso me faz pior, não melhor, mas talvez ajude você a entender que nada disso foi pessoal. Para Tiago, éramos apenas peças num tabuleiro. Saí daquele encontro estranhamente aliviada. Não porque perdoasse Adriana. Isso talvez nunca acontecesse completamente, mas porque conseguia agora ver o quadro maior. Tiago não era apenas um marido traidor, um homem apaixonado por outra mulher. Era um predador que selecionava vítimas cuidadosamente, pessoas que pudesse manipular para seus próprios fins. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada do advogado responsável pelo inventário de Cristina Mendes, a ex-namorada de Tiago. Aparentemente, antes de morrer, ela mantinha um diário detalhado que a família acabara de descobrir escondido entre livros antigos. Acreditamos que possam haver informações relevantes sobre o comportamento do Sr. Barreto antes do falecimento dela, explicou o advogado. A família gostaria que você tivesse acesso a esse material. Marcamos um encontro em seu escritório para o dia seguinte. O diário de Cristina era um caderno simples de capa azul, as páginas amareladas pelo tempo. Senti um nó na garganta ao pensar
que estava prestes a mergulhar nos pensamentos íntimos de outra vítima de Tiago, alguém que não tivera minha sorte. As primeiras entradas descreviam o início do relacionamento deles. O mesmo padrão de encantamento inicial, a atenção exclusiva, os pequenos presentes e gestos românticos. Com o passar das páginas, contudo, o tom mudava sutilmente. Tiago parece irritado quando falo sobre meus planos para depois da formatura. Diz que estou sendo egoísta por considerar aquele estágio em São Paulo, longe dele. Algumas semanas depois, estou me sentindo estranhamente cansada ultimamente. Tiago insiste que prepare um chá especial que ele trouxe de uma viagem. Diz que vai me ajudar com o estresse das provas finais. O padrão era idêntico. O controle gradual, o isolamento progressivo de amigos e família. E, finalmente, o chá medicinal. As últimas entradas mostravam uma Cristina cada vez mais fraca, confusa, preocupada com sintomas inexplicáveis. Falei com Tiago sobre consultar outro médico. Ele ficou furioso, diz que estou questionando o diagnóstico do Dr. Mendonça, que é amigo dele. Talvez esteja mesmo exagerando. Tiago só quer o meu bem, certo? A entrada final, escrita com letra trêmula, arrepiou minha pele. Algo está errado. Encontrei Tiago mexendo nos meus remédios ontem à noite. Quando questionei, ele ficou estranho. Disse que estava apenas verificando as dosagens. Guardei algumas pílulas para mostrar à minha amiga Débora, que estuda farmácia. Estou com medo. Cristina nunca teve chance de mostrar aqueles remédios a ninguém. Morreu 3 dias depois dessa última entrada, supostamente de complicações cardíacas súbitas. Levei o diário imediatamente à polícia. Com essa evidência adicional, o caso de Cristina foi oficialmente reaberto e Tiago enfrentaria novas acusações de homicídio qualificado. No caminho de volta para o apartamento de Patrícia, tive uma epifania. Durante todos aqueles meses, vinha me perguntando como não percebi os sinais, como fui enganada tão completamente. O diário de Cristina ofereceu uma perspectiva que eu não considerara. Não houve falha minha em perceber. Tiago era simplesmente um predador excepcionalmente habilidoso, um manipulador nato que aperfeiçoara suas técnicas ao longo dos anos. Essa compreensão não apagava a dor da traição, mas removeu um peso enorme dos meus ombros. O peso da autocensura, da sensação de ter sido ingênua ou estúpida. Como Patrícia me lembrava constantemente, a única pessoa responsável por um crime é o criminoso. Nessa noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir sem pesadelos. Na manhã seguinte, uma ideia começou a se formar em minha mente. Outras mulheres poderiam estar passando pelo que vivenciei. Relacionamentos abusivos, manipulação psicológica, até mesmo envenenamento lento, sem reconhecer os sinais. Marquei um café com Bruno e compartilhei meus pensamentos. Quero criar algo, um grupo de apoio, talvez um centro de acolhimento, para mulheres em situações similares, expliquei, enquanto ele me servia uma segunda xícara. Usar minha experiência para ajudar outras pessoas a identificarem os sinais antes que seja tarde demais. Bruno ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ele sorriu. O espaço acima do café está vago há meses. Era para ser um salão de eventos, mas nunca decolou. Se quiser, pode usar para seus encontros iniciais, sem custo, até encontrar um lugar definitivo. Sua generosidade me tocou profundamente. Aquele gesto simples, oferecer um espaço físico para minha ideia, foi o catalisador que faltava. Nas semanas seguintes, mergulhei no projeto. Patrícia ajudou com os aspectos legais para formar uma ONG. Minha mãe, Sônia, aposentada recentemente, ofereceu-se para ajudar na administração. Júlia, minha colega da escola, criou material educativo sobre relacionamentos abusivos. Escolhemos um nome significativo, Projeto Cristina, em homenagem à primeira vítima de Tiago. Os pais dela, quando souberam, emocionaram-se profundamente e fizeram a primeira doação substancial. O primeiro encontro aconteceu num sábado chuvoso. Esperei nervosamente no espaço acima do café aconchego, incerta se alguém apareceria. Para minha surpresa, 11 mulheres compareceram. Algumas vinham de relacionamentos abusivos físicos, outras de abusos psicológicos sutis, que lentamente corroíam sua autoestima. Meu nome é Vanessa, comecei, a voz tremendo levemente.
E estou aqui porque sobrevivi a uma tentativa de assassinato planejada pelo homem com quem fui casada por 15 anos. Compartilhei minha história completamente, sem omitir os momentos de dúvida, confusão e autorrecriminação. Ao terminar, o silêncio na sala era palpável. Uma senhora de cerca de 60 anos foi a primeira a levantar a mão. Meu marido me envenenou lentamente por 2 anos com medicamentos para pressão alta adulterados. Quando descobri e confrontei, ele me convenceu que eu estava tendo surtos psicóticos. Acreditei nele por mais 6 meses antes de finalmente buscar ajuda. Uma a uma, as mulheres compartilharam suas histórias. Padrões emergiam: isolamento de amigos e família, gaslighting constante, pequenas crueldades disfarçadas de preocupação, controle financeiro. No final do encontro, uma jovem de aparentemente 20 e poucos anos aproximou-se timidamente. Vim apenas ouvir, porque não tenho certeza se o que estou vivendo é isso. Mas depois de escutar todas vocês, acho que preciso sair do meu relacionamento. Hoje, naquele momento, soube que o projeto Cristina tinha potencial para salvar vidas. As semanas transformaram-se em meses. O grupo cresceu necessitando de mais espaço. Com doações e um pequeno financiamento municipal, conseguimos alugar uma casa no bairro Funcionários, transformando-a em sede permanente. Além dos grupos de apoio, passamos a oferecer assistência jurídica através de advogadas voluntárias, abrigo temporário para casos emergenciais e acompanhamento psicológico. Durante todo esse período, Bruno permaneceu como apoio constante. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente da amizade para algo mais profundo, sempre respeitando meu ritmo e minhas hesitações. Ele compreendia minhas cicatrizes emocionais sem jamais me fazer sentir danificada ou incompleta por causa delas. Certa noite, caminhando pela Praça da Liberdade, após um jantar simples, ele segurou minha mão e perguntou: "Você acha que algum dia conseguirá confiar completamente em alguém novamente?" Refleti por um momento antes de responder. Não da mesma forma que antes. Aquela confiança cega e inocente se foi para sempre. Mas estou aprendendo um novo tipo de confiança. Uma que vem do discernimento, não da ingenuidade. Bruno assentiu, compreendendo. "E isso é suficiente para você?" Olhei para nossas mãos entrelaçadas, para a cidade iluminada à nossa frente, para o céu estrelado acima. "Não é questão de ser suficiente. É o que tenho para oferecer agora. E a cada dia parece um pouco mais completo que no dia anterior." Ele sorriu sem pressionar por mais. Era uma das qualidades que mais apreciava nele. A capacidade de aceitar o momento presente por seu valor próprio, sem expectativas inflacionadas sobre o futuro. O caso contra Tiago ganhou um novo capítulo quando o corpo de Cristina foi finalmente exumado. A análise toxicológica confirmou níveis elevados de metais pesados consistentes com envenenamento crônico. Com essa evidência, somada ao diário e depoimentos de antigos colegas, a promotoria construiu um caso sólido de homicídio premeditado. Para minha surpresa, foi chamada a testemunhar no novo julgamento. Entrar naquele tribunal novamente, encarar Tiago sabendo agora a extensão completa de seus crimes, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas também foi libertadora. Desta vez, não me sentia uma vítima confusa, mas uma sobrevivente determinada a garantir que ele nunca mais pudesse ferir outra pessoa. Ao final daquele dia, ao sair do tribunal, encontrei Bruno me esperando pacientemente. Ele não perguntou como foi, não exigiu detalhes, apenas abriu os braços, oferecendo conforto silencioso que aceitei gratamente. "Sabe o que percebi hoje?" Murmurei contra seu ombro. "Não tenho mais medo dele. Nenhum." Bruno sorriu, beijando suavemente minha testa. "E isso, Vanessa, é a verdadeira vitória." Caminhamos juntos até o carro, sob o céu alaranjado do entardecer Belo Horizontino. À minha frente, não mais um futuro roubado, mas um caminho novo, construído com minhas próprias mãos, a partir das cinzas deixadas por quem tentou me destruir. 6 meses se passaram desde meu testemunho no julgamento pelo assassinato de Cristina. O projeto Cristina crescia de forma constante, ajudando dezenas de mulheres a reconhecerem relacionamentos abusivos e a encontrarem caminhos para a liberdade. Minha vida pessoal também ganhava nova forma.
com Bruno ocupando um espaço cada vez maior em meu coração, embora nosso relacionamento avançasse no ritmo cauteloso que eu necessitava. Numa manhã de quarta-feira, enquanto preparava material para uma palestra que faria em uma universidade local, recebi uma ligação do delegado Márcio. Seu tom grave imediatamente me alertou que algo sério havia acontecido. Senhora Nogueira, precisamos conversar urgentemente. Tiago escapou durante transferência entre presídios. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Como isso é possível? Quando? Ontem à tarde. A escolta foi emboscada na BR-381. 2 agentes feridos, um em estado grave. Acreditamos que tenha sido uma operação planejada por meses. Tentei controlar a respiração enquanto minha mente processava a informação. Tiago, o homem que planejara minha morte meticulosamente, agora estava livre. Acha que ele virá atrás de mim? Perguntei, embora já conhecesse a resposta. Precisamos considerar essa possibilidade como altamente provável. Estou enviando uma viatura para sua proteção imediata. Não saia de casa, não abra a porta para ninguém até nossa chegada. Desliguei o telefone e imediatamente ativei o protocolo de emergência que havíamos estabelecido para tal cenário. Algo que parecia paranoia até aquele momento. Primeiro, avisei Patrícia com uma mensagem codificada que tínhamos combinado. Depois Bruno. Por último, enviei alerta para a coordenadora do projeto Cristina, suspendendo todas as atividades presenciais por tempo indeterminado. Enquanto esperava a polícia, verifiquei o sistema de segurança instalado após o incidente com Gustavo. Câmeras funcionando, alarmes ativos. Ainda assim, a sensação de vulnerabilidade era avassaladora. Conhecia Tiago bem demais para subestimá-lo. Se ele queria me encontrar, encontraria. A viatura chegou 20 minutos depois. 2 policiais, um homem e uma mulher, posicionaram-se estrategicamente. Um na entrada do prédio, outro no corredor próximo ao meu apartamento. O delegado Márcio apareceu pessoalmente 2 horas depois, acompanhado de um especialista em proteção a testemunhas. Precisamos transferi-la para um local seguro, explicou o especialista, um homem de meia idade com olhos atentos, que se apresentou apenas como Cardoso, pelo menos até recapturarmos o fugitivo. Por quanto tempo? Perguntei, pensando no projeto, em Bruno, na vida que finalmente começava a reconstruir. Impossível precisar, respondeu Cardoso com franqueza. Semanas, talvez meses. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Meses escondida, abandonando tudo novamente, enquanto Tiago continuava controlando minha vida mesmo à distância. A ideia me revoltou profundamente. E se eu me recusar? Questionei, encarando o delegado. Márcio suspirou, claramente prevendo minha resistência. Tecnicamente não podemos forçá-la, mas preciso enfatizar a gravidade da situação. Barreto tem recursos, contatos e um histórico comprovado de homicídio premeditado. Ele certamente virá atrás de você. E transformarei minha vida em uma prisão por causa disso? Esconderem-me indefinidamente enquanto ele permanece livre? Foi Cardoso quem respondeu, com voz calma, porém firme. Entendo sua frustração, senhora Nogueira, mas considere a alternativa. Passei a tarde debatendo opções com eles. O programa oficial de proteção significaria cortar contato com todos, assumir nova identidade, possivelmente mudar-me para outro estado. A alternativa seria segurança reforçada em minha rotina atual, com o risco substancialmente maior. Quando Bruno chegou, claramente alarmado, a discussão intensificou-se. Ele defendia veementemente que eu aceitasse a proteção completa, enquanto eu resistia à ideia de desaparecer. Não entende? Argumentei quando finalmente ficamos sozinhos na cozinha. Se eu desaparecer agora, ele vence. Todos esses meses construindo algo significativo das cinzas que ele deixou, tudo perdido. Nada vale mais que sua vida, Bruno rebateu, segurando minhas mãos com força. Não é apenas sobre sobreviver, respondi. É sobre viver nos meus termos. Passamos a noite toda discutindo alternativas. No amanhecer, chegamos a um compromisso. Eu não entraria formalmente no programa de proteção, mas aceitaria medidas extraordinárias de segurança e me mudaria temporariamente para um local não associado à minha pessoa. Patrícia sugeriu a casa de praia, que seu escritório mantinha em Guarapari, no Espírito Santo, raramente utilizada fora da temporada.
isolada o suficiente para oferecer segurança, próxima o bastante para permitir contato emergencial. Posso alternar entre meu trabalho aqui e fins de semana lá, ofereceu Bruno para meu alívio. 3 dias depois, estava instalada na casa litorânea, acompanhada de 2 agentes disfarçados como caseiros. A propriedade tinha segurança eletrônica avançada, instalada às pressas por especialistas, e minha presença ali era conhecida apenas por 5 pessoas. As primeiras semanas foram sufocantes. Confinada majoritariamente à casa, com breves caminhadas supervisionadas na praia deserta, sentia-me novamente prisioneira de Tiago, mesmo à distância. Tentei manter-me produtiva trabalhando remotamente no conteúdo educativo para o projeto, mas a ansiedade constante corroía minha concentração. Bruno vinha a cada 2 fins de semana, trazendo notícias do mundo exterior e momentos de quase normalidade. Durante suas visitas, permitia-me relaxar brevemente, fingir que estávamos apenas curtindo um retiro romântico longe da cidade. 1 mês se passou sem notícias concretas sobre Tiago. Segundo o delegado Márcio, em nossas conversas telefônicas semanais, a polícia seguia diversas pistas, mas nada substancial. A teoria predominante era que ele havia cruzado a fronteira para o Paraguai ou Argentina. Quanto tempo mais? Perguntei durante uma dessas ligações, sem conseguir esconder a frustração em minha voz. Estamos fazendo tudo possível, senhora Nogueira. Sei que é difícil, mas precisa ter paciência. Paciência. A palavra que mais detestava ouvir. Enquanto eu esperava pacientemente, Tiago continuava livre, provavelmente planejando seu próximo movimento. No início da 6ª semana, recebi um e-mail estranho na conta que mantinha para assuntos do projeto. O remetente era desconhecido, mas o assunto gelou meu sangue. Cristina manda lembranças. Encaminhei imediatamente para o delegado Márcio, que respondeu prontamente. A análise técnica revelou que o e-mail havia sido enviado de uma lan house em Vitória, menos de 100 quilômetros de onde eu estava. Ele sabe, murmurei para mim mesma, olhando pela janela para o mar revolto, refletindo a tempestade em meu peito. De alguma forma, ele sabe. A segurança foi redobrada. Mais agentes foram enviados. A casa praticamente transformada em fortaleza. Fui orientada a não sair sob hipótese alguma, nem mesmo para as breves caminhadas na praia. Bruno cancelou seus compromissos e veio imediatamente, determinado a permanecer comigo até a recaptura de Tiago. Sua presença era reconfortante, mas a sensação de cerco se intensificava a cada dia. Numa noite particularmente tensa, após 2 semanas de confinamento absoluto, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não podemos continuar assim, disse a Bruno enquanto jantávamos na varanda protegida. Estamos apenas reagindo, esperando. Precisamos virar o jogo. O que está pensando? Perguntou ele cauteloso, reconhecendo aquela determinação em meus olhos. Se Tiago sabe onde estou, ou pelo menos suspeita, então a proteção já falhou em seu objetivo principal. Estou tão vulnerável aqui quanto estaria em qualquer lugar. Não exatamente. Aqui temos segurança, protocolos. E ele tem o elemento surpresa, o tempo, a iniciativa, interrompi. Precisamos mudar a dinâmica. Fazê-lo jogar nosso jogo, não o dele. O plano que propus era arriscado, quase temerário. Usar a informação de que Tiago possivelmente estava em Vitória para atraí-lo a uma armadilha controlada. Em vez de esperar seu ataque em condições desconhecidas, prepararíamos o terreno para nossos termos. Bruno inicialmente rejeitou a ideia veementemente. O delegado Márcio, quando consultado por telefone criptografado, foi além. Chamou-a de suicida, mas após horas de discussão, apresentando argumentos sólidos e adaptações que mitigavam os riscos mais graves, consegui convencê-los a pelo menos considerar a possibilidade. Se vamos fazer isso, precisa ser absolutamente à prova de falhas, insistiu Márcio, finalmente cedendo. Não arriscaremos sua vida. Nos 3 dias seguintes, elaboramos meticulosamente o plano. Escolhemos como local um pequeno resort na costa, suficientemente isolado para controle completo, próximo o bastante de Vitória para atrair Tiago. Divulgaríamos discretamente minha presença através de canais que ele provavelmente estaria monitorando. Uma reserva em meu nome, uma postagem privada em rede social
de uma amiga que mencionaria minha visita. A polícia prepararia o terreno com antecedência, posicionando agentes disfarçados como funcionários e hóspedes. Câmeras adicionais seriam instaladas em pontos estratégicos. Eu usaria discretamente um colete à prova de balas sob minhas roupas e dispositivos de localização. É um risco calculado, expliquei a Bruno na véspera da operação, vendo a preocupação gravada em seu rosto. Pela primeira vez desde que tudo começou, sinto que estou recuperando o controle. Ele segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos firmemente. Prometa que seguirá o protocolo à risca. Nada de improvisos, nada de heroísmos. Prometo, respondi, beijando-o suavemente. Tenho muito pelo que viver agora. Na manhã seguinte, a operação iniciou-se. Desliguei todos os sistemas de segurança da casa de praia ostensivamente, embora uma equipe permanecesse escondida nas proximidades. Parti para o resort com Bruno e 2 agentes disfarçados de casal amigo. A viagem de 40 minutos pela costa foi silenciosa, cada um absorto em seus próprios pensamentos e preocupações. O resort era encantador. Pequenas cabanas independentes espalhadas por um terreno arborizado à beira-mar. Em circunstâncias normais, seria o local perfeito para um fim de semana relaxante. Naquele dia, porém, cada sombra entre as árvores parecia esconder uma ameaça. Instalamo-nos na cabana central, estrategicamente posicionada para a máxima visibilidade das equipes de segurança. Havia agentes disfarçados na recepção, no restaurante, na manutenção e como hóspedes em cabanas vizinhas. O local estava completamente sob controle policial, embora mantivesse aparência de normalidade absoluta. As primeiras horas transcorreram sem incidentes. Seguindo o plano, caminhei visualmente pela praia com Bruno. Sorri para fotografias espontâneas, tiradas por uma suposta turista, na verdade agente infiltrada. Até participei de uma aula de yoga na areia, para manter a aparência de férias despreocupadas. Ao entardecer, jantamos no restaurante à beira-mar, estrategicamente sentados próximos à janela para máxima visibilidade. A tensão era palpável entre nós, disfarçada em sorrisos forçados e conversas banais para qualquer observador externo. Foi durante a sobremesa que notei um garçom que não havia visto antes servindo mesas próximas à nossa. Algo em sua postura, na maneira como evitava mostrar o rosto completamente, acendeu alarmes internos. Tentei fazer contato visual com o agente posicionado no bar, mas ele estava ocupado com outro cliente. Bruno, sussurrei, mantendo o sorriso congelado nos lábios. O garçom de camisa azul, 3 mesas atrás. Não olhe diretamente. Ele tomou um gole de água calmamente, usando o movimento para observar discretamente na direção indicada. Não estava no briefing da equipe, confirmou, colocando o copo de volta à mesa. Meu coração acelerou. Era possível que fosse apenas um funcionário regular, não incluído no plano. Mas meu instinto gritava o contrário. Especialmente quando notei que ele se aproximava gradualmente de nossa mesa, reorganizando talheres, atendendo clientes cada vez mais próximos. Ativei discretamente o botão de pânico no bracelete que me haviam dado. Um sinal silencioso para a equipe de que algo suspeito fora identificado. Segundos depois, vi os agentes disfarçados sutilmente mudando posições, aproximando-se. O falso garçom estava agora a apenas 2 mesas de distância. Pude finalmente ver seu rosto completamente quando ele se virou para atender um casal. Não era Tiago, o que me trouxe momentâneo alívio, mas algo nele parecia vagamente familiar. Foi Bruno quem o reconheceu primeiro. É o primo de Tiago, murmurou quase imperceptivelmente. Ricardo. Esteve no nosso casamento. A realização me atingiu como um raio. Ricardo Barreto, primo distante que mal conheci, lembrava-me vagamente dele em algumas reuniões familiares, sempre à margem, quieto e observador. Aparentemente, Tiago recrutara mais um membro da família para sua vingança. Naquele exato momento, as luzes do restaurante piscaram e se apagaram completamente. Gritos de surpresa ecoaram pelo ambiente, criando confusão instantânea. Senti Bruno agarrar meu braço, puxando-me para baixo da mesa conforme combinado no protocolo de emergência. Central, código vermelho no restaurante, sussurrou ele no microfone oculto em sua pulseira.
Os segundos seguintes foram caos puro. Ouvi movimentação intensa, objetos caindo, mais gritos. As luzes de emergência ativaram-se, banhando o ambiente em um brilho vermelho fantasmagórico que mais confundia que iluminava. Precisamos sair daqui, ordenou Bruno, guiando-me agachada entre as mesas. Foi quando ouvi aquela voz, a voz que povoava meus pesadelos há quase 1 ano. Olá, querida. Sentiu minha falta? Tiago estava parado à porta dos fundos do restaurante, bloqueando nossa rota de fuga planejada. Mesmo na iluminação precária, pude ver seu sorriso frio, calculista, exatamente como da última vez que o vira no tribunal. Ele segurava algo na mão direita. Percebi com horror que era uma seringa. O plano original era mais elegante, continuou ele, aproximando-se lentamente, enquanto os agentes tentavam contornar a situação caótica para alcançá-lo. Envenenamento gradual, morte natural. Mas às vezes precisamos improvisar, não é mesmo? Bruno posicionou-se protetoramente à minha frente. Acabou, Tiago. O local está cercado. Sempre o cavaleiro em armadura brilhante, debochou Tiago. Aproveitando minhas sobras, Bruno. Sempre soube que tinha uma queda por ela. Vi Ricardo, o falso garçom, aproximando-se sorrateiramente por trás de um agente, uma faca brilhando em sua mão. Sem pensar 2 vezes, gritei: atrás de você! O aviso foi suficiente. O agente virou-se a tempo de interceptar o ataque, imobilizando Ricardo com um movimento preciso. Ao mesmo tempo, os outros agentes convergiam rapidamente para nossa posição. Tiago, percebendo que o plano desmoronava, fez a única coisa que alguém com seu perfil faria. Avançou diretamente contra mim, seringa erguida. O que aconteceu em seguida pareceu ocorrer em câmera lenta. Bruno tentou interceptá-lo, mas Tiago era impulsionado por ódio puro, esquivando-se com agilidade surpreendente. Vi a seringa descendo em minha direção, brilhando ameaçadoramente na luz vermelha de emergência. Naquele instante crucial, todo o treinamento de defesa pessoal que havia feito nos últimos meses finalmente se manifestou. Desviei para o lado, agarrando seu pulso com ambas as mãos e usando seu próprio impulso contra ele, exatamente como minha instrutora ensinara. Tiago, desequilibrado pela manobra inesperada, tropeçou para a frente. A seringa que segurava com tanta determinação perfurou seu próprio antebraço quando caiu. Vi seus olhos se arregalarem em choque e compreensão instantânea do que acabara de acontecer. Não, murmurou ele, tentando desesperadamente arrancar a seringa. Não era para ser assim. Os agentes o alcançaram segundos depois, imobilizando-o completamente no chão. Ele já começava a apresentar os primeiros sinais do que quer que estivesse na seringa. Pupilas dilatadas, respiração irregular, tremores. Preciso de paramédicos aqui imediatamente, gritou um dos agentes em seu rádio. Possível envenenamento. Bruno me puxou para longe da cena, envolvendo-me protetoramente em seus braços enquanto eu observava, atônita, Tiago contorcendo-se no chão, vítima de sua própria arma. Acabou? Sussurrou Bruno em meu ouvido. Realmente acabou agora. Os paramédicos chegaram rapidamente, trabalhando freneticamente para estabilizar Tiago, enquanto o transportavam para a ambulância. Mais tarde, descobriríamos que a seringa continha uma mistura letal de drogas paralisantes, morte rápida e praticamente indetectável, muito diferente de seu habitual método gradual. Sentada na varanda da cabana horas depois, embrulhada em um cobertor apesar do calor da noite, observei as ondas quebrando na praia. A adrenalina havia cedido, deixando-me exausta, porém estranhamente calma. O delegado Márcio aproximou-se, oferecendo-me uma xícara de chá que aceitei com um sorriso irônico. Nunca mais olharia para chá da mesma forma. Ele vai sobreviver, informou o delegado sentando-se ao meu lado. Embora com danos neurológicos permanentes. A ironia não me escapa, nem a mim, respondi, observando as estrelas acima. Ele passará o resto da vida prisioneiro de seu próprio corpo, dependendo dos outros para tudo. Seu pior pesadelo. Você está bem? Perguntou Márcio, estudando meu rosto com preocupação. Refleti por um momento antes de responder. Não sei se algum dia estarei completamente bem novamente, mas estou livre e, por enquanto, isso é suficiente. Bruno juntou-se a nós pouco depois.
sentando-se ao meu lado e entrelaçando seus dedos nos meus. Juntos observamos o horizonte onde céu e mar se fundiam na escuridão, pontilhada apenas pelos barcos de pescadores distantes. "O que vem agora?" perguntou ele suavemente. "Vida", respondi simplesmente. "Apenas vida." Na manhã seguinte, caminhei sozinha pela praia ao amanhecer, sentindo a areia fresca sob meus pés descalços, o vento salgado em meu rosto. Pela primeira vez em mais de um ano, respirei profundamente sem o peso do medo constante comprimindo meu peito. Tiago sobreviveria fisicamente, mas nunca mais seria capaz de ferir alguém. O império de mentiras e manipulação que construíra desmoronara completamente. E eu, que quase fui sua vítima fatal, emergia não apenas sobrevivente, mas transformada. Parei à beira d'água, permitindo que as ondas gentilmente lambessem meus pés. Pensei em Cristina, cuja vida foi ceifada antes que pudesse escapar. Em Adriana, cuja fraqueza e ambição a levaram à prisão. Em todas as mulheres no projeto que carregavam cicatrizes semelhantes, embora diferentes. Retirei do bolso o anel de casamento que ainda guardava. Não por sentimentalismo, mas como lembrete constante da vigilância necessária. Observei-o uma última vez, o ouro brilhando sob o sol nascente, antes de jogá-lo com força nas águas profundas do oceano. O pequeno círculo dourado desapareceu sob as ondas sem cerimônia, levando consigo o último símbolo tangível do controle que Tiago exercera sobre minha vida. Senti lágrimas escorrerem livremente por meu rosto, não de tristeza ou medo, mas de alívio puro e profundo. Bruno observava respeitosamente à distância, dando-me o espaço necessário para este ritual pessoal. Quando finalmente voltei-me em sua direção, sorrindo através das lágrimas, ele abriu os braços em um convite silencioso que aceitei sem hesitação. Caminhamos juntos de volta à cabana, onde uma ligação em vídeo com a equipe do Projeto Cristina nos aguardava. Havia trabalho a fazer, histórias a compartilhar, vidas a transformar, incluindo a minha. A traição mais profunda que enfrentei quase me custou tudo, mas ao sobreviver, descobri forças que jamais imaginei possuir e um propósito que transcendia a minha própria dor. O bolo de aniversário que caiu naquele dia no banco havia marcado não o fim, mas o verdadeiro início da minha história. Olhando para trás agora, para toda essa jornada que compartilhei com vocês, ainda me impressiona como um simples bolo de aniversário acabou salvando minha vida. Se eu não tivesse decidido fazer aquela surpresa para Tiago naquele dia, talvez hoje eu não estivesse aqui para contar esta história. O destino tem dessas ironias que nos deixam sem palavras. Meu casamento de 15 anos era uma mentira cuidadosamente arquitetada por um homem que planejou minha morte com a mesma dedicação com que escolhia suas gravatas todas as manhãs. Tiago, o marido que acreditei me amar, envenenava-me lentamente com arsênico no chá que preparava carinhosamente todas as noites, enquanto desviava milhões e planejava fugir com sua amante após meu funeral. Mas o universo conspirou a meu favor naquele dia. Ouvi tudo escondida, segurando aquele bolo de aniversário, enquanto meu mundo desabava. Ao invés de confrontá-lo imediatamente, fiz algo que talvez tenha sido a decisão mais inteligente da minha vida. Fingi não saber de nada e comecei a reunir provas. Com a ajuda da minha prima Patrícia, que é advogada, e meu amigo Bruno, instalamos gravadores e câmeras pela casa. Documentei cada dose de veneno, cada conversa incriminadora, cada movimento suspeito. Enquanto isso, fingia tomar o chá envenenado e simulava os sintomas de envenenamento gradual, fazendo Tiago acreditar que seu plano estava funcionando perfeitamente. O jantar com o diretor do banco seria o grande final, a noite em que ele daria a dose letal, mas transformei sua emboscada em armadilha para ele próprio. Quando Adriana, sua amante e cúmplice, apareceu, por coincidência, no restaurante, os dois caíram na própria cilada. A polícia, já avisada e ouvindo tudo através dos dispositivos de gravação, prendeu ambos em flagrante. Descobrimos depois que Cristina, ex-namorada de Tiago da época da faculdade, havia sido sua primeira vítima. Seu diário, encontrado anos depois, revelou o mesmo padrão: chá medicinal,
sintomas inexplicáveis, morte súbita atribuída a problemas cardíacos. Tiago era um predador meticuloso que aperfeiçoara sua técnica ao longo dos anos. A história poderia ter terminado com a prisão dele, mas Tiago não desistiu facilmente. Mesmo atrás das grades, tentou me eliminar, enviando primeiro seu irmão Gustavo e depois seu primo Ricardo para terminar o serviço. Quando finalmente escapou durante uma transferência entre presídios, tive que enfrentar meu pior pesadelo. Ele estava livre e certamente viria atrás de mim. Ao invés de me esconder indefinidamente, decidi virar o jogo. Com a ajuda das autoridades, preparamos uma armadilha em um resort litorâneo. Tiago apareceu como previsto, determinado a concluir o que começara. No confronto final, a seringa com veneno que ele pretendia usar em mim acabou perfurando seu próprio braço. Ironia poética que encerrou o ciclo de violência. Hoje, Tiago vive como prisioneiro não apenas do sistema, mas de seu próprio corpo danificado pelo veneno que preparara para mim. Adriana cumpre pena e coopera com a justiça, revelando detalhes de outros crimes que nem imaginávamos. E eu transformei minha dor em propósito, criando o Projeto Cristina, que já ajudou dezenas de mulheres a reconhecerem e escaparem de relacionamentos abusivos antes que seja tarde demais. Esta história não é apenas sobre traição e vingança. É sobre como, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir nossa verdadeira força. Sobre como podemos transformar as piores experiências em algo que ajude outros. Sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a libertação. Se você está assistindo e se identificou com qualquer parte da minha história, por favor, preste atenção nos sinais. Controle excessivo disfarçado de amor, isolamento progressivo, pequenas mentiras que se acumulam. Essas são bandeiras vermelhas que não devem ser ignoradas. Confie em seu instinto. Busque ajuda. Documente tudo. E se você conhece alguém que possa estar vivendo situação semelhante, não julgue. Não pergunte por que ela não vai embora. Porque raramente é tão simples. Ofereça apoio, seja testemunha, acredite quando ela finalmente conseguir falar. Às vezes, tudo o que precisamos para sobreviver é uma pessoa que acredite em nossa história. Quero agradecer profundamente a cada um de vocês que acompanhou este relato até aqui. Não foi fácil reviver cada momento desta jornada, mas sei que valeu a pena se minha história puder ajudar pelo menos uma pessoa a identificar situações de abuso antes que seja tarde demais. Se este relato tocou você de alguma forma, peço que compartilhe com quem possa se beneficiar dele. Inscreva-se no canal Vingança do Dia para conhecer outras histórias de pessoas que, como eu, encontraram força onde menos esperavam e transformaram situações terríveis em recomeços poderosos. Seus comentários são extremamente importantes para mim e para todas as pessoas que compartilham suas histórias aqui. Conte-me o que você achou, se alguma parte ressoou especialmente com você ou se tem alguma reflexão para compartilhar. Cada comentário é lido com atenção e nos ajuda a criar uma verdadeira rede de apoio. Deixar seu like também ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas que possam estar precisando ouvir justamente a história que compartilhamos hoje. E se puder, considere ativar o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. Publicamos conteúdo diariamente, cada um com uma história única de superação. Devo mencionar também que produzir este canal demanda muitos recursos. Se nossas histórias têm ajudado você de alguma forma, considere apoiar nosso trabalho através do Valeu Demais, a ferramenta de doação que permite que continuemos trazendo relatos importantes todos os dias. Mesmo uma pequena contribuição faz enorme diferença para mantermos este espaço seguro, onde histórias como a minha podem ser compartilhadas e talvez salvar vidas. Caso você esteja passando por situação de abuso ou conhece alguém nessa condição, deixamos na descrição deste vídeo contatos de organizações de apoio, linhas de ajuda e recursos legais disponíveis. Ninguém precisa enfrentar esses momentos sozinho. Não posso prever o que o futuro me reserva, mas sei que cada manhã em que acordo livre e em paz é uma vitória. Minha história com Bruno continua se desenvolvendo no ritmo cauteloso que precisamos. O Projeto Cristina cresce a cada dia
E eu continuo aprendendo a confiar novamente, não com ingenuidade cega, mas com sabedoria adquirida no fogo das provações. Para encerrar, deixo com vocês a lição mais importante que aprendi nesta jornada. Nossa história não é definida pelas coisas terríveis que nos acontecem, mas por como escolhemos responder a elas. Tiago tentou escrever meu fim, mas acabei sendo eu quem escreveu o dele. E mais importante, quem continua escrevendo o meu próprio futuro, uma página de cada vez. Obrigada por ouvirem, obrigada por acreditarem e, principalmente, obrigada por fazerem parte desta comunidade que transforma histórias de dor em histórias de esperança e renovação. Até o próximo relato aqui no Vingança do Dia, onde mostramos que a melhor vingança é, sem dúvida, viver bem e ajudar outros a fazerem o mesmo.